Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso. E hoje a gente vai mostrar a diferença da massa de acordo com a temperatura e de acordo com o tempo de descanso dela, tá? Muita gente acha que só pode usar a massa depois de não sei quantas horas, quantos dias de fermentação e de descanso, tá? Vou mostrar para vocês algumas formas que vocês podem utilizar a massa, tempo de descanso e a temperatura. Algumas massas com 24 horas, 48 horas e 72 horas de descanso. Vou mostrar uma massa com 4 horas de descanso. E aí vocês vão ver que algumas massas a gente deixou descansando na geladeira, outra massa a gente deixou descansando fora da geladeira para uso no mesmo dia, que algumas pessoas têm dúvida nesse assunto. Então, se você quer aprender um pouco mais, assiste esse vídeo até o final, que eu vou passar todas as dicas, vou mostrar as diferenças, eu vou mostrar cada massa aberta e assada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever, deixa seu like e vamos pro conteúdo. Pessoal, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa massa eu acabei de bater, essa massa eu acabei de bolear. Vou colocar lá no potinho. Através desse exemplo vocês vão ver que o crescimento de uma massa não depende da quantidade de horas que ela vai ficar na geladeira, tá? O descanso, o tamanho que ela fica no pote não depende disso. Então eu vou fazer na prática com vocês. Toda vez que a gente bate massa aqui, a gente leva a massa, depois de colocar no potinho, direto para a geladeira, para o freezer, na temperatura que seja como se fosse uma geladeira, refrigerador. Então, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês que o crescimento da massa não depende disso. Muita gente tem perguntado. Eu vou colocar lá no potinho, eu vou passar o óleo aqui, vou deixar ela descansando, mas não vou guardar ela na geladeira. Vocês vão ver o tamanho dela, tá bom? Porque muitas vezes a gente coloca uma massa dessa e coloca na geladeira por 48 horas. Ela nem cresce tanto, ela desenvolve um pouco, ela chega na metade do potinho. Mas às vezes uma massa dessa fora da geladeira, 2, 3 horas para fora da geladeira, ela chega a ocupar o potinho inteiro, tá bom? Então isso não quer dizer que ela ficou horas e horas descansando. A temperatura do ambiente é que fez com que ela desenvolvesse, tá bom? Então essa massa aqui vai ficar fora da geladeira 1 hora, eu vou mostrar, depois de 2 horas, 3 horas e depois de 4 horas, para vocês terem noção do resultado. Enquanto isso, a gente vai abrir as massas que descansaram 24, 48, 72 e 4 horas e descansaram na geladeira. Pessoal, aqui ó, a nossa massa, 1 hora de fermentação. Olha como ela cresceu, ela tá fofinha. Só que a gente consegue perceber através da textura dela. Ó, ela é bem fácil de abrir, tá vendo? Essa massa, ela cresceu 1 hora fora da geladeira, tá? Lembrando desse detalhe, a gente não colocou essa massa na geladeira. É 1 hora crescendo fora da geladeira. Ela é bem fácil de trabalhar, mas eu não gosto de trabalhar com massa com tão pouco tempo de descanso. Não importa se ela ficou fora da geladeira. Vocês vão perceber que a borda dela não cresce tanto, tá? Esse é o diferencial. Vou colocar aqui na telinha, processo de sempre, tá? Vocês viram que ela é bem molinha de abrir, bem fácil, porque ela descansou 1 hora. Hoje tá bem quente mesmo. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar a cobertura e mostro pra vocês o resultado dessa primeira com 1 hora de descanso, tá? Pessoal, aqui ó, montei a nossa massa com 1 hora de fermentação, que descansou fora da geladeira depois que eu bati a massa. E vamos levar ela para o forno. Vocês vão reparar na borda dela a diferença quando uma massa descansa por muito mais horas. Pessoal, aqui ó, a nossa massa de 1 hora de fermentação. Vou mostrar aqui ó, a borda. Tá vendo? Ó? Fica uma borda bonita, fica ó. Mas vocês vão reparar agora na próxima massa, a de 24 horas, que ela vai criar bolinhas, algumas, tá? Essa não, ó, ela fica mais uniforme. Tá vendo, ó? Ela fica uma borda até bonita, ó, só que não fica tão bonita quanto a de 24 horas e a massa fica mais gostosa, a textura da massa de 24 horas. Pessoal, agora a gente vai para nossa massa de 24 horas de fermentação. Ó, ela é bem molinha também de abrir, tá? Ela é mais mole ainda, porque ela tem muito mais ar. Eu vou abrir ela aqui e a gente vai colocar a cobertura. Eu quero mostrar para vocês a diferença. Primeiro, assim, ó, na hora que você come, você já sente a diferença, tá? É uma massa que fica um pouquinho mais seca, muito mais gostosa do que a massa que só fermentou e descansou 1 hora.
abrir essa massa, a gente vai colocar sobre a telinha também. E aí a gente vai assar para ver a diferença. Vocês vão notar mais na borda, tá? Essa diferença. Essa diferença é muito notável para quem está trabalhando com a massa e para quem come a massa também. Mas não que alguma das massas não dê para comer. Todas ficam muito saborosas, só que elas têm algumas características que diferem entre elas, como por exemplo a borda, o tipo de aeração que fica dentro dela, da borda, a textura, tá bom? Essa é a principal diferença entre essas massas com os descansos diferentes. Aqui, pessoal, montamos a nossa pizza que tem 24 horas de fermentação. Essa massa descanso direto na geladeira ou no freezer, tá? Vou levar lá pro forno e mostrar o resultado para vocês. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, essa pizza com 24 horas, a massa, ó, de descanso. Vocês conseguem observar? A minha massa é muito mais alta. Ela apresenta, ó, uma coloração não tão uniforme. Consegue observar? Vocês viram que aquela massa, ela tinha uma coloração na borda muito mais uniforme e a borda era muito mais regular. Essa borda, ó, é muito mais irregular, muito mais saborosa, tá? Então aqui, ó, massa com 24 horas de descanso. Pessoal, aqui essa massa tem 48 horas, ó. Já virei ela aqui na minha bancada, na minha mesa. Ela tem 48 horas de descanso. Vou mostrar pra vocês o resultado dessa massa depois de assada. Vocês vão ver a diferença da borda. A massa também é bem fácil de abrir, tá vendo? Ela tá um pouquinho mais rígida agora porque eu tirei ela quase agora da geladeira, do refrigerador. Eu vou abrir ela, vamos montar, vou mostrar ela montada e depois vou mostrar ela assada. Essa massa de 48 horas de descanso. Lembrando que essa massa, assim que ela foi batida, a gente porcionou e bolhou e já colocou direto no refrigerador, tá? Aqui, pessoal, a nossa massa de 48 horas de descanso. Montei a pizza, minha calabresa com catupiry, minha brócolis com frango. Vou levar para o forno para que vocês possam ver a diferença da massa. Pessoal, aqui, ó, a nossa massa saindo. E aqui, ó, vou mostrar a altura da borda. Tá vendo que fica com esses pipocados? Porque a massa, ela tem muito mais descanso. A borda é muito mais alta, ó. Vou colocar a pizza por cima para que vocês vejam a beleza da borda. Essa massa fica muito mais aerada e sim fica mais saborosa por ter tido mais descanso, tá vendo? E tá vendo? Aqui que eu queria mostrar pra vocês, pessoal, que vocês reparem. Na primeira massa, aqui era totalmente uniforme a coloração. Aqui não, fica tudo pipocado desse jeito. Pessoal, agora eu vou abrir essa massa. Ela é de 72 horas de descanso. Ela acaba tendo um cheiro um pouquinho mais forte da fermentação. Eu vou abrir ela aqui, vou montar também e vou mostrar o resultado para vocês da borda e do resultado dela depois de assada. Pessoal, aqui, ó, nossa pizza de 72 horas, massa de 72 horas. Aqui eu já montei uma metade calabresa com metade marguerita. O nosso manjericão aqui, ó, é desidratado. Vou passar pelo forno e vocês vão ver a diferença também agora, porque esse aqui é um descanso mais 24 horas além da de 48 horas, tá bom? E tá aqui, pessoal, nossa massa com 72 horas de descanso. Vocês conseguem ver, a minha massa, ela não consegue ficar tão escura na borda, mesmo passando óleo. Aqui, ó, os picos pipocados. E outra coisa muito importante, que não necessariamente por ser uma massa que descansou mais, ela teve a borda maior de todas, tá bom? Então isso não vai fazer com que a sua borda seja a maior borda de todas por ter descansado mais. Mas vocês conseguem observar aqui, ó, é uma borda bem alta. A massa fica bem crocante, bem sequinha. E dá um diferencial sim, pessoal, na hora de comer a massa, tá? O sabor, não que ela vai ficar mais salgada ou mais doce ou coisa do tipo, mas a textura em si vai influenciar no sabor depois da sua pizza. Aqui, pessoal, é a mesma massa. As duas descansaram 1 hora depois que eu bati na masseira, tá? Essa daqui
descansou fora da geladeira. Essa daqui, ó, tá descansando na geladeira. Olha a diferença de tamanho. Essa daqui, ó, como elas ocupam lugares, espaços diferentes dentro do potinho. Esse aqui ocupa muito mais espaço porque já tá crescendo bastante. Essa aqui menos, tá, pessoal? Pessoal, aqui mostrar para vocês a nossa massa. Aqui, ó, essa massa é dessa mesma receita, as duas são da mesma receita. Essa daqui, pessoal, ela tá 2 horas descansando fora da geladeira, e essa daqui, assim que a gente bateu, a gente já colocou na geladeira. Então essa foi para a geladeira, tá 2 horas na geladeira, e essa fora da geladeira. Aí vocês conseguem observar a diferença, como que a temperatura faz com que o crescimento fique um pouco mais lento e o processo de fermentação. Pessoal, aqui, ó, a massa que a gente tirou da maceira, a gente boleou. Essa daqui, ó, tá descansando 3 horas fora da geladeira. Olha o tamanho dela, como ela cresceu. E essa daqui tá descansando 3 horas dentro da geladeira. Vou mostrar para vocês a diferença. A temperatura é muito importante para poder conservar a sua massa por mais tempo. Essa massa aqui, ela vai crescer. Às vezes ela não vai chegar nesse tamanho nem depois de 4 dias por causa da temperatura. Mas isso não quer dizer que ela não vai estar boa, tá? Essa massa aqui cresceu rápida, muitas vezes, muito rápido, tá? Muitas vezes a gente utiliza uma massa que fermenta mais rápido porque a gente tem necessidade, porque a gente não tem massa o suficiente na geladeira. Então, aqui mostrando para vocês, essa massa aqui, ela vai durar muito mais tempo. E, por exemplo, eu posso fazer muito mais massas num único dia, e ela vai durar até 4, 5 dias na minha geladeira. Essa daqui, se eu quiser que ela se eu quiser utilizar ela no mesmo dia de forma rápida, eu preciso fazer ela, e aí eu tenho que deixar ela fora da geladeira para poder trabalhar com ela no mesmo dia. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tá? Pessoal que está usando a massa e está deixando descansar dentro da geladeira, essa massa vai ter uma validade e vocês podem ir utilizando ela durante alguns dias. O pessoal que vai fazer a massa e deixar descansando fora da geladeira o tempo todo, desde o momento que você bateu a massa, boleou e deixou descansando fora da geladeira, e aquela massa já parece que não tem mais serventia, o que sobrou no final da noite, lembra que você não precisa jogar essa massa fora, tá? Aqui na pizzaria é zero desperdícios. Tem um vídeo no canal que eu mostro como que você reutiliza toda a massa. Você não precisa jogar fora, tá bom? Pessoal, se ainda assim ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, e até o próximo vídeo.